Pode sentar-se um instante. Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também aqueles que estão rezando conosco de suas casas, hoje a igreja nos convida a essa importante e séria reflexão sobre a morte, sobre o juízo, sobre a eternidade. Nos convida a nós rezarmos pelos nossos mortos, como hoje é a intenção dessa Santa Missa, de modo especial pela alma do Padre José Paulo Vieira. A igreja nos convida a nós pensarmos com muita responsabilidade, não com medo, com pavor, mas com muita responsabilidade, naquilo que a Escritura nos diz: pensa nos teus novíssimos e jamais pecarás. Morte, o juízo, e a depender do juízo, o inferno ou o paraíso. Gostaria de conduzir a nossa breve reflexão sobre alguns pontos da liturgia de hoje. Em primeiro lugar, a carta do apóstolo São Paulo, que nós ouvimos, na primeira epístola aos Coríntios, em que ele nos diz: meus irmãos, vou dizer-vos uma coisa misteriosa. Todos ressuscitaremos, mas nem todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Primeiro ponto aí da nossa reflexão. Todos passaremos pela morte, no instante da nossa morte, o juízo particular, e decidido o juízo, o destino. Temporariamente, o purgatório, para aqueles que, tendo morrido na graça de Deus, mas com as penas ainda devidas pelos pecados, ou com os pecados veniais, passarão por esse estado de purificação, para depois adentrarem ao céu. Aqueles que, tendo morrido já com as penas pagas pela indulgência, pelas indulgências, de modo especial a indulgência plenária, diretamente para o céu. E aqueles que morreram num estado de pecado mortal, sem o arrependimento, clamarão a Deus pela sua condenação, porque não suportarão a visão, a posse de Deus. E depois, no final dos tempos, o juízo final, para que seja feita a devida justiça publicamente. E todos saberão, aqueles que se salvaram e aqueles que se condenaram, e que Deus agiu com a justiça, aliado à sua misericórdia, mas justo. E por isso o apóstolo São Paulo traz essa reflexão tão importante para nós, para que nós preparemos o momento da nossa morte, preparando a nossa alma, para que nós possamos ressuscitar, mas ressuscitarmos para a vida eterna no céu. No evangelho de hoje, dessa Santa Missa, nosso Senhor desperta também a nossa atenção e assim nos diz: não vos admireis disso, porque há de vir a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida. Os que, porém, tiverem feito obras más ressuscitarão para a condenação. Nós ouvimos no último domingo, na festa de Cristo Rei, destaquei aqui na nossa reflexão, nosso Senhor dizendo: aqueles que são da verdade ouvem a sua voz. E vão reconhecer a voz do seu pastor, vão reconhecer a voz de nosso Senhor, quando chegar o momento da nossa partida para a eternidade. Aqueles que seguiram nosso Senhor, foram fiéis, passando por processos de conversão durante a sua vida,
vão se alegrar ao ouvir a voz do Senhor. Mas aqueles que morreram num estado de condenação não vão suportar ouvir a voz do Senhor. E por isso vão clamar o quanto antes pela sua condenação. E por isso a igreja sempre nos convida à reflexão, à meditação na palavra de Deus. Para enquanto nós estamos aqui no tempo da misericórdia, nós estarmos atentos à voz do Senhor. Nós estarmos atentos aos chamados que o Senhor nos faz sempre de conversão. Para que nós nos habituemos a ouvir e atender ao chamado do Senhor. Para nós podermos nos alegrar ao ouvir o Senhor nos chamar na eternidade. Por isso que é tão importante a nossa resposta generosa aos convites da graça. A nossa resposta generosa e sempre trabalharmos nesse caminho de conversão. Por que nós multiplicamos os horários dos sacramentos da confissão? Diversos horários, diversos dias. Para que todos tenham a oportunidade de ouvirem o Senhor perdoando os seus pecados pelo ministério da igreja, pelo ministério sacerdotal. E por meio do sacerdote é o próprio Jesus que vai nos dizer: eu te absolvo dos teus pecados. E todos nós precisamos ouvir essa voz do Senhor, aqui no tempo da misericórdia, do perdão, para que quando chegar o momento da nossa partida para a eternidade, nós estejamos devidamente preparados. Como nós refletimos ontem na festa de Todos os Santos, Deus concede a todos as graças suficientes necessárias para a salvação. E é preciso que nós respondamos ao chamado de nosso Senhor, a esse convite de nosso Senhor, as graças que nosso Senhor nos concede. Vamos ao prefácio da Santa Missa, que é muito bonito, e nós refletirmos. A igreja sempre rezando, de modo especial suplicando a Deus por nós. É verdadeiramente digno e justo, necessário e salutar, que sempre e em toda parte vos demos graças, Senhor, Pai Santo, Deus onipotente e eterno, por Jesus Cristo nosso Senhor, em quem brilhou para nós a esperança de uma feliz ressurreição. A nossa esperança está no Senhor. De modo que aqueles que se sentem entristecidos pela certeza de sua condição mortal, se sintam consolados com a promessa da futura imortalidade. Por isso que o apóstolo São Paulo nos diz: nós choramos a perda das pessoas queridas, é natural, o coração humano que ressente, mas não como os pagãos, que não têm esperança. Não cabe na vida do cristão, de uma pessoa de fé, o desespero. Não há espaço, não há motivo para o desespero na vida de um homem, de uma mulher de fé. Por isso que as ações, as reações dos cristãos, mesmo diante do momento duro da morte, nunca pode ser uma atitude desesperada ou desesperadora. Exatamente a oração do prefácio nos diz isso, desperta a nossa atenção para essa reflexão. Aqueles que se sentem entristecidos pela certeza da sua condição mortal, se sintam consolados com a promessa da futura imortalidade. Aquilo que nós aprendemos no catecismo, ensinamos isso às crianças, a razão pela qual nós estamos aqui. E vai chegar esse momento em que esse depois que precisa acontecer, essa porta que abre-se para que nós possamos chegar ao céu. Aqui estamos para nós conhecermos, amarmos e servirmos a Deus e depois sermos felizes para sempre no céu. E para que aconteça esse momento da glorificação, passamos por esse duro momento para nós, da morte, mas a igreja nos apresenta e nos diz que a nossa esperança está no Senhor. E a igreja reza e suplica a Deus: para os vossos fiéis, Senhor, a vida é transformada, não é tirada.
E se lhes é destruída a morada desta habitação terrestre, está-lhes preparada nos céus uma habitação eterna. Por isso, na hora da morte dos nossos entes queridos, claro que muitas vezes se compreende no momento de dor, mas de maneira mais sensata e reflexiva, não cabe na vida daquele que tem fé, que é um cristão, como que questionar Deus, por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus fez tal coisa na minha vida, tirou tal pessoa? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, quem quer que seja. O sacerdote. É a nossa entrega, a nossa esperança está no Senhor. E é o que a igreja hoje também nos ensina para os vossos fiéis, Senhor. A vida ela é transformada, não é tirada. E se lhes é destruída a morada desta habitação terrestre, está-lhes preparada nos céus uma habitação eterna. A instrução da igreja é para nós sempre prepararmos o nosso coração, fortalecermos a nossa alma na fé, na esperança, na confiança no Senhor. Obviamente que não há nenhum problema nós, obviamente, sentirmos a dor das pessoas queridas que Deus nosso Senhor chama para a eternidade. Mas sempre com fé, com esperança, nessa entrega ao Senhor. Por isso, a conclusão do prefácio, é união com os anjos e arcanjos, com os tronos e dominações. Com toda a milícia do exército celeste, cantamos o hino à vossa glória, repetindo sem fim, santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Por tudo nós louvarmos e bendizermos a Deus. Por tudo nós glorificarmos a Deus nosso Senhor. E o quanto nós precisamos sempre aprender para na hora das provações, das tribulações, nós conseguirmos arrancar do fundo da nossa alma um ato de amor a Deus, um ato de agradecimento a Deus, por mais duro que seja a nossa natureza. Louvarmos e bendizermos a Deus que a sua vontade é sempre santa, é sempre o melhor, o mais perfeito. E nós aprendemos a viver constantemente essa entrega ao Senhor. A preocupação com o destino após o juízo, obviamente que faz parte da nossa vida, a nossa preocupação. E é natural, isso tem que fazer parte, de fato, das nossas preocupações para nós colocarmos a nossa vida em dia. E ao pensarmos na seriedade do juízo, quando o Papa Bento XVI escreveu aquela encíclica sobre a esperança, Spes Salvi, e diz num dos pontos exatamente isso. Nós devemos olhar para o juízo, não com medo, não com pavor, mas com um senso, um sentido de responsabilidade. Com seriedade, obviamente. Mas a igreja é a nossa mãe bondosa, misericordiosa, e que derrama sobre nós a misericórdia do Senhor. E nos convida a nós confiarmos nesse Senhor misericordioso. E só para nós completarmos a nossa reflexão, nessa sequência da Santa Missa, que é tão bonita, própria, não só o texto, mas a própria melodia da sequência da Santa Missa, e que a igreja humildemente suplica ao Senhor, e algo que para mim é sempre muito marcante, a igreja como que lembrando a Jesus. A própria melodia, ela vai subindo, né? Ou seja, a melodia como que um grito, um clamor que parte da terra ao céu. Lembrando a Jesus a razão pela qual ele veio a esse mundo. Recordarei a pie quando sum causa tu evia, ne me perdas ila dia. Lembrai-vos, Jesus piedoso, que por mim do céu descestes, não me percais nesse dia. Como é bonita e é confortante essa oração da igreja, como que lembrando a Jesus para que ele não se esqueça de que ele veio a esse mundo para nos dar o seu perdão, para a nossa salvação.
Lembrai-vos, Jesus piedoso, que por mim do céu descestes, não me percais nesse dia. Cansastes-vos a buscar-me, e sofrestes ao remir-me. Não seja em vão tanta dor. E para que, com todo respeito, mas de certa maneira, como que reavivando ainda mais a memória de nosso Senhor, para que Ele não se esqueça disso, obviamente, né, para que a igreja tudo isso para nos instruir, na oração vai lembrando a Jesus, que Ele perdoou Madalena, perdoou o bom ladrão, então nós também poderemos receber o seu perdão. Vós que absolvestes, né, Madalena, absolvistes o bom ladrão, também me destes a esperança. Eu também posso esperar, eu também posso suplicar, posso confiar no vosso perdão, na vossa misericórdia. Pois o Senhor agiu assim. E termina a sequência da Santa Missa, suplicando o perdão, para que Deus perdoe os nossos pecados, não leve em conta a nossa maldade, as nossas fraquezas, e nos perdoe. Perdoai-lhes, Senhor Deus, vós que sois bom, ó Jesus, dai-lhes o repouso eterno. Amém. Vamos nós decidir então, de modo especial nesta Santa Missa, guardarmos para nós essas reflexões, cheios de esperança, cheios de confiança no Senhor, mas que nós, nesse tempo da misericórdia de Deus, estejamos atentos à voz do Senhor, que nos chama a um caminho de santidade, a um caminho sempre de conversão, e sempre com muita esperança, com muita confiança, com muita entrega à santíssima vontade de Deus, e guardarmos como último pensamento para o conforto dos nossos corações aquilo que nos diz o grande Santo Afonso Maria de Ligório, e que nos disse que o momento máximo da misericórdia de Deus é a hora da nossa morte, quando Deus vai conceder todas as graças para que nós possamos responder. Sempre será preciso uma resposta livre do nosso coração, mas Santo Afonso nos diz que a hora máxima da misericórdia de Deus é a hora do nosso chamado, para nós deixarmos esse mundo e partirmos para a eternidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.